Meus irmãos, a parábola dos trabalhadores da vinha ou dos operários da última hora. Essa parábola é própria de Mateus, só existe no seu evangelho. E uma coisa que é interessante observar é que o evangelho de Mateus tem uma preocupação com esse tema do dinheiro. Corre em várias parábolas, em vários lugares. Parece que é até uma obsessão do autor, né? Aí você fica pensando, por que será? Vocês lembram a profissão de Mateus? O Mateus era cobrador de impostos, então ele era publicano, de modo que a conversão dele ao evangelho, a pregação de Jesus, foi porque Jesus lhe ensinou uma riqueza muito maior do que o dinheiro. Pois bem, vamos lá. A parábola de hoje, nós não lemos o contexto dessa parábola, e era interessante a gente evocar aqui. Se você ler os textos que vêm antes do Evangelho, você vai ver por que Jesus contou esta parábola. E para variar, a razão é novamente São Pedro. Eu acho que por isso que Jesus gostava muito de São Pedro, porque São Pedro, ele não tinha medo de errar, ele queria aprender. São Pedro era espontâneo, questionava, e a gente é errando que se aprende. Pois bem, ocorreu que, lembra aquela passagem do jovem rico que queria seguir Jesus, mas Jesus disse para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e depois vem e segue-me e terá um tesouro no céu. Pois bem, São Pedro, depois que esse jovem foi embora, perguntou para Jesus: e nós, que deixamos tudo e te seguimos, o que a gente vai ganhar com isso? Jesus falou para eles: vocês vão ganhar o cêntuplo a mais e a vida eterna. Aí o que aconteceu? São Pedro ficou entusiasmado, alegre: oba, vou ficar o milionário celestial. Aí o que aconteceu? Ele estava projetando no céu valores terrenos, imaginando que as riquezas celestiais são coisas que se possam comparar com essas riquezas da terra. São Paulo falava que não tem nem mínimo de comparação com as glórias que nos esperam do outro lado, com as quinquilharias que nós tanto apreciamos neste mundo. Mas São Pedro estava projetando, desenhando um céu assim. Mas aí Jesus contou essa parábola para colocar as coisas como devem ser. E esta parábola conta a história de um proprietário, um homem rico, que novamente é Deus Pai, e que ele resolveu contratar trabalhadores para a sua vinha. Opa, tem um elemento importante aí que deve ser considerado: não é qualquer trabalho, não é quebrar pedra, por exemplo, trabalhar na vinha. Você sabe que a vinha é a árvore sagrada de Israel, símbolo do povo de Israel. Você sabe que os cristãos também incorporaram esse simbolismo, fazendo da vinha símbolo da própria igreja. Se vocês sabem que ela é a árvore símbolo da felicidade. E aí você tem que pensar que quando Deus fez o homem, lá no paraíso do Éden, qual foi o primeiro trabalho que ele deu para o homem? Jardineiro, cultivar o paraíso. E a vinha entra na história, na Bíblia, ela aparece pela primeira vez depois do dilúvio, quando Noé planta uma vinha. Noé foi um agricultor. E então veja você, e até que ele tomou um pouquinho a mais, ficou inebriado, porque a vinha que inebria, o fato do vinho inebriar, para o homem antigo, era como se entrar em êxtase mesmo. Pois é. Agora o que acontece? Que nós estamos toda essa linguagem simbólica falando de um trabalho especial, trabalho
ele fala o reino dos céus. Então nós estamos falando na linguagem do paraíso. É bom que você, não estamos falando de coisas terrenas aqui. É bom que você saiba fazer essa distinção, senão você vai fazer interpretação sociológica da Bíblia, que eu vou falar, se der tempo, um pouquinho no final. Vamos lá. Então esse senhor sai 4 vezes procurar funcionário. Logo de madrugada ele contrata um e entra em acordo com eles para pagar uma moeda de prata, um denário, né? Uma moeda de prata, que era uma diária boa para a época, boa, não era pouco não, quase ninguém pagava uma moeda de prata para um dia de trabalho apenas. Pois é, fizeram esse acordo, mas ele, não sei, aqui o texto não diz, e eu fico curioso, não sei se é porque esse rei, esse senhor aqui, que esses trabalhadores já bastava, ele queria ser generoso, foi trazer mais gente para ajudar mais gente, ou foi porque ele, por exemplo, faltava gente para trabalhar na vinha. Bom, talvez Jesus nos dá a resposta quando diz: a seara é grande, mas os operários são poucos. Pouca gente quer trabalhar na vinha do Senhor. Essa é a verdade. Mas aqui no caso ele sai então 3 da tarde, não, primeiro 6 da manhã, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde e depois 5 da tarde. Isso na Bíblia, na linguagem de hoje, né? Na linguagem de hoje. Porque na verdade no original eles contam, naquele tempo você sabe, que não tinha esse relógio de pulso que ninguém mais usa, tu não usa o celular para ver a hora, né? Então eles usavam o relógio de sol. O relógio de sol era marcado assim, hora prima, hora terça, hora sexta, hora nona. Era diferente. O que acontece é o seguinte, isso que me interessa contar para vocês, que no mundo antigo não era constante o tempo dos dias. Se fosse verão, o dia era mais longo. Se fosse inverno, o dia era mais curto. Entenderam? Porque o relógio do sol é assim. Vamos lá. E por ser uma parábola, ela tem que trazer um fim, uma coisa inesperada no arremate da parábola. Eu vou passar já direto para o arremate da parábola. Quando chegou a noite, esse proprietário, esse senhor de terras, mandou que os mordomos fizessem a paga dos funcionários, e ele disse assim: comece pelos últimos até os primeiros e dê a cada um uma moeda de prata. Bom, aí tudo bem, né? Enquanto foram os que chegaram por último, receberam a moeda, ninguém reclamou. Mas quando chegou o pessoal que foi empregado por primeiro, reclamaram, e com muita razão. E com muita razão. Você sabe o que é, gente? Você trabalhar um dia inteiro no verão e depois aquela pessoa que chegou no finalzinho, que nem sequer deu para esquentar a enxada, ele ganhou a mesma coisa que você. Eles esperavam que iam ganhar 12 moedas de prata e ganharam uma só. Aí o que acontece? O texto continua com eles murmurando: como é que o Senhor fez isso conosco? Aí vem uma coisa importante na Bíblia, que é o tema da murmuração, que ocorre especialmente no livro do Êxodo e dos Números, na Bíblia. Quando os nossos pais saíram do Egito, e eles então ficaram no deserto peregrinando e murmuraram contra Deus. Você sabe qual foi o castigo da murmuração? Eles foram privados de entrar na terra prometida. Então veja, estejam atentos, porque a murmuração é algo que nos fecha a porta do paraíso, e nós somos murmuradores, a gente murmura o tempo todo, não é verdade? Então é para tomar cuidado com a murmuração. É interessante que esse senhor aqui, ele usa, por isso que é bom a gente conhecer um pouquinho da língua original, né? A tradução diz aqui: amigo, eu não fui justo contigo. Então você pensa que Jesus está fazendo uma palavra afetiva, amigo. Não, essa palavra amigo, quando Jesus usa, exprime distanciamento. Quando você sabe que quando você não conhece uma pessoa, você distanciamento, você é todo formal, né? Então Jesus Cristo usa um termo formal para lidar com eles: amigo.
eu não fui justo contigo, não combinamos. Então veja, essa parábola mostra que Deus em primeiro lugar é justo, o que combinou foi pago, não tem o que reclamar. Mas acontece que Deus não é só justo, Deus é misericordioso. Aí está o grande trunfo da parábola. Por quê? Porque Ele deu também para os últimos a mesma quantia por misericórdia e não por direito. Aí vem aí quem gosta, eu falei para você que ia tocar pelo menos o pessoal que gosta de fazer leitura sociológica da Bíblia vai detestar essa parábola, né? O socialista vai detestar essa parábola, porque essa parábola é uma parábola injusta, né? Deus, esse Senhor não pagou o salário devido para todos, né? Manipulou os salários. Os capitalistas também não vão gostar dessa parábola, não, porque qualquer firma qualquer dono de fazenda que usa essa tática vai falir a fazenda em 3 tempos, não é assim? Funciona. E você sabe também que tem hoje uma polêmica, quem estuda direito sabe disso, que eu não vou entrar nessa polêmica, mas essa é uma polêmica de concepção do direito, o direito de mérito e o direito que regenera as coisas. Tem 2 tipos de direito: um direito que você acaba castigando ou premiando, e outro direito que você regenera as pessoas. Isso é um debate que existe. Eu não vou entrar com um debate de direito, porque eu acho que não convém aqui no texto esse tipo de coisas que a gente introduz da coisa moderna que vai introduzir no texto, não é verdade? O texto está falando de outra coisa, gente. Ele está falando do paraíso, da salvação. Aí eu acho que é melhor a gente deixar esses debates que não interessam para a gente no caso, e lembrar um pouquinho que Santa Teresa dizia, comentando essa parábola. Dizia o seguinte: olha que interessante, que no céu não tem lugar que tenha mais felicidade do que outro lugar no céu. Por isso que é uma moeda só. A beatitude celestial é única. Tanto faz, numa comparação, se você está lá pertinho do trono divino, ou se você está lá na sala de entrada do palácio. A felicidade é a mesma. Mas Santo Agostinho comentava essa parábola dizendo que essa parábola fala da beatitude, que é igual para todo mundo. E se você está preocupado, será que o mérito não vai ser premiado por Deus? Será que não vai ter realmente uma justiça pessoal para cada um conforme a bondade dessa pessoa? Aí Santo Agostinho dizia que você tem que completar essa parábola com a outra parábola que vai falar de dinheiro também, que vai dizer assim, que lembra a parábola dos talentos, que lá aquelas pessoas que pegaram o talento e negociaram, ganharam mais dinheiro, foram premiados, ganharam mais dinheiro ainda. Então Santo Agostinho dizia que existe essa beatitude que é única para todo mundo, mas existe também vamos dizer assim, o prêmio pessoal de cada um conforme a sua conduta, o juízo pessoal de cada um. Então essa é a concepção. Não sei, mas o tema da parábola, volta, eu já disse logo no começo para vocês, para encerrar. Qual o tema? Então vem lá, Deus está mostrando que não dá para você comparar as coisas da terra com a coisa do céu, porque lá no céu os valores são outros. Aqui no mundo também funciona essa justiça matemática, mecânica, essa também que a gente pensa que funciona, mas não funciona também, né? Mas no céu o que manda é a misericórdia de Deus. Amém.